Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo e nesse vídeo eu queria falar de um personagem, de uma pessoa da Bíblia e que ele é muito famoso na mídia secular, é um nome que é bem falado e que a gente muitas vezes trata dele numa parte da sua história e a gente consegue extrair algumas coisas da vida dele numa parte, mas que eu acho que tem uma parte por trás e que muitas vezes passa desapercebido para muita gente e que traz um complemento ao que foi a vida dele. Eu queria falar de José. Basicamente, um entendimento de que o propósito de Deus nas nossas vidas vai muito além de nós mesmos. Na vida de José, a gente consegue ver a história dele se starta lá no capítulo 37 de Gênesis, e a história dele basicamente todo mundo conhece. Ele tem uma visão, ele tem um sonho a respeito do que Deus faria na vida dele. Ele conta para sua família não compreende, não entende muito bem aquela situação. Por conta disso, os irmãos criam um rancor em relação a ele e em determinado momento pensam em matá-lo, mas decidem ali não matar, mas tem a oportunidade de vender ele pro Egito. Então ele é vendido como escravo. Ali ele começa a trabalhar como escravo, ali começa a fazer algo muito bom, porque José tinha no seu coração um propósito, um chamado da parte de Deus, e ali ele começa a fazer algo muito bem. E no meio desse caminho ele acaba se deparando com situações e mentiras que o acabam fazendo ir preso, e ainda assim lá preso ele continua honrando, glorificando o nome de Deus e tentando cumprir o seu propósito ainda assim ali no Egito. Ele acaba tendo a situação onde ele revela o sonho de um dos prisioneiros. Posteriormente, esse prisioneiro lembra dele. O faraó precisa que revele um sonho que ele teve. José é chamado e ali José revela algo de bom que aconteceria, que depois, posteriormente, algo de ruim, e dá um panorama de como ele deveria agir para que passasse por aquilo. E naquele momento o faraó o coloca abaixo dele como segundo homem mais poderoso ali do Egito. E muitas vezes a gente olha essa passagem, esse caminho e entende toda essa parte, de José ali continuando temente a Deus, continuando cumprindo o seu propósito, cumprindo o seu chamado, e ali no momento onde ele é colocado diante de Faraó, ele sendo glorificado por Deus por toda aquela atitude correta que ele teve ali, e posteriormente ele continua, perdoa seus irmãos, ajuda a sua família, e a gente enxerga essa situação, mas eu vejo que tem algo a mais ali e que José entendeu uma certa parte disso, mas talvez ele não naquele momento ele ainda não tinha entendido o todo de tudo que teria acontecido por conta do seu propósito. A gente consegue ver ali no final de Gênesis, no capítulo 50, onde diz: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então ali no capítulo 20, a gente tem José entendendo que o propósito de Deus naquilo tudo que aconteceu não era simplesmente ele ser colocado como um ser poderoso, como uma pessoa poderosa no Egito, mas era ser colocado como uma pessoa poderosa no Egito para que através da vida dele ele salvasse muitos. E foi através da visão e da direção que ele deu para o faraó que realmente o povo não passou fome, porque ele entendeu que aqueles 7 anos de prosperidade que existiriam precisariam ser guardados alimentos para que nos 7 anos de escassez eles tivessem o que comer. Pela gestão que ele teve, pela forma que ele fez, mostra-se aqui que realmente as pessoas foram se alimentando e foram tendo o suficiente, e ele entendeu que o propósito dele estava muito acima de simplesmente Deus retribuir todas as atitudes corretas que ele teve, o colocando em lugares de destaque, mas que sim tinha coisas maiores. Então, se a gente olhar para Faraó, a gente tem aqui nas passagens que conforme foi passando o tempo de escassez, as pessoas foram vendendo e se entregando suas propriedades e até se entregando como escravos a Faraó. Então, o reino de Faraó, de certa forma, as posses de Faraó se aumentaram muito. Durante esse período, muitas pessoas que morreriam de fome por questão dessa situação não morreram.
Então ali no Egito teria muito provavelmente morte de milhares, né? Não sei em quantidade, mas muito do povo do Egito teria morrido e que não morreu, que foi algo que José entendeu, né? Quantos morreriam se não fosse o que aconteceu com o que Deus fez comigo durante esse período? Teoricamente, através das mãos de vocês, né? Vocês terem me entregado como escravo para o Egito startou isso. E aí, se a gente vê, né? Então ele salvou muita gente no Egito, automaticamente ele conseguiu salvar a sua família, né? Porque eles também, muito provavelmente, morreriam de fome durante esse período, se José não tivesse agido com bondade com eles. Então ele salvou a sua família, e dentre os que ele salvou na sua família, a gente tem algo muito especial que linka diretamente conosco. A gente consegue ver ali em Mateus, primeiro capítulo, primeiro versículo, a gente tem Mateus descrevendo a genealogia de Jesus, né? E ali no versículo 2 a gente começa, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, pai de José, Jacó gerou Judá e seus irmãos, então Judá e José aqui, e Judá gerou Pérez e Zerá, né? E aí a gente tem Pérez e vai seguindo até chegar em Jesus, né? Então a gente vê aqui que quando José salvou seus irmãos, ele salvou um descendente da linhagem de Jesus. E por isso que eu digo que vincula e chega em nós. O propósito que José cumpriu tem caminho direto com a chegada do Messias, e com a chegada do Messias a nossa salvação. Então ali no capítulo 50 de Gênesis a gente vê que José entendeu que acima do que tinha para ele, todas as pessoas que ele tinha salvo no Egito fazia parte do propósito de Deus, e que então tinha algo que ele precisava fazer, e não por ele, mas que por mais pessoas. Mas muito provavelmente ali ele não entendia que um dos irmãos dele que ele salvou durante esse processo geraria a descendência que levaria até Jesus e traria o Messias. Então é isso que eu acho que a gente precisa entender também da história de José. Não tirar, né, toda a entrega que José teve, mesmo nos momentos mais difíceis, de continuar no propósito de Deus. E que sim, quando nós cumprimos o propósito de Deus, em algum momento Deus fará por nós, seja aqui ou seja na vida eterna. Isso não é uma mentira, isso não é uma inverdade. O que a gente precisa entender é que o propósito de Deus, ele tem que ser muito além de nós. Nós temos que ser canais que fazem o fluir do propósito de Deus, e que no meio desse caminho, muitas vezes sim, Deus vai nos levantar e nos colocar em lugares gigantes, lugares altos, né? O que Deus fez na vida de José é gigantesco, mas eu acho que o grande diferencial e o grande poder de tudo isso é que José entendeu que aquilo era parte para algo muito maior. Então ali, o que Deus tinha na vida de José é muito maior do que ser o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele tinha a construção de tudo o que viria a acontecer, passou diretamente pela vida de José. Então que a gente entenda que o propósito de Deus não pode parar em nós. Que se está parando em nós, a gente precisa parar para ouvir e entender qual que é o próximo passo. Porque muitas vezes a gente está parando no nosso sucesso e não está completando o propósito de Deus, que através do nosso sucesso faria bênção a multidões, a milhares e milhões de pessoas. Que a gente siga por esse caminho, buscando sempre algo maior do que as nossas vidas, para cumprir o propósito de Deus. Beleza? Que Deus abençoe a cada um. Até uma próxima. Valeu!